Olá, moçadinha, sou o professor Laito e hoje vamos conhecer os componentes básicos do computador. Lembra que na aula passada eu falei dos componentes internos do computador, que são aqueles principais, são 5 componentes, não é isso? Nós vamos ver esses componentes, aqueles internos, tá? E vamos ver as funcionalidades de cada um desses componentes. Vamos lembrar quais são os componentes? Vamos lá, era a placa-mãe, processador, o HD, memória RAM e a fonte. E para a gente conhecer as funcionalidades dessas peças, tá, nós vamos fazer uma analogia delas. Vamos fazer uma analogia com o quê? Com um corpo humano. Para quê? Para ver se a gente depois consegue lembrar mais fácil o que essas peças, as funções dessas peças dentro do computador. Então vamos lá? Primeira peça, e praticamente das mais importantes no computador, é a placa-mãe. A analogia que a gente faz da placa-mãe é o nosso sistema nervoso. Imagine vocês sentadinho, aí tranquilo. Se alguma coisa fria, quente, pontiaguda encostar em você, o que acontece? O sistema nervoso manda essa mensagem para o cérebro seu falando, opa, tem alguma coisa aqui, para ver que reação que o cérebro vai fazer, se defender ou aproveitar mais aquela sensação. A mesma coisa é a placa-mãe. A placa-mãe, ela cuida, ela que organiza tudo para ter acesso ao processador, ou o processador que precise acessar alguma coisa tem que ser através da placa-mãe. Ela que controla tudo, ela tem um chipset nela que faz o controle do fluxo de dados, do tráfego de dados. Ela que diz, ela que dita a ordem desses dados, quando que vai, que hora que vai, de que forma que vai, se vai mais, se vai menos, se está tendo algum problema com algum componente dentro do computador. Opa, colocou um componente aqui, ela testa o componente. Se ela vê que tem algum problema, ela já avisa, ó, tem um componente aqui, mas está com problema. Não sei como é que tu vai trabalhar com ele não, processador. E ela que cuida de toda a comunicação entre os componentes, tá? Inclusive de fora do computador. O acesso da internet, o tráfego, né, de dados que vem da internet tem que passar pela placa-mãe para ter acesso ao processador e vice-versa. Se o processador precisar enviar alguma coisa para a internet, tem que ser através da placa-mãe. Então ela cuida da comunicação de todos os dados no computador. E a performance, ela que dita, ela que fala se dependendo das características dela. Por exemplo, essa placa que vocês estão vendo aqui, embora vocês ainda não conheçam bem, né? Se vocês olharem aqui, ela tem, ó, ela pode ser colocada, ó, ela tem, tá vendo esses slots aqui? A gente chama de slots, são esses conectores aqui, ó. Que esse aqui é um conector PCI Express. Eu posso instalar nesse computador 5 placas de vídeo. Ela tem aqui os slots para memória RAM. Ela tem 8 slots para instalar 8 módulos, placas de memória RAM, que nós vamos ver o que essa memória RAM fazem. Certo? Então ela é que dita que a arquitetura da placa-mãe é que diz se ela é boa ou não, se a performance do computador vai ser boa ou não. Então essa é a peça que você não pode economizar quando você for comprar o seu computador. Um exemplo aconteceu comigo. Eu comprei um computador, montar um computador game. Na época, ter um computador com 4 gigas de RAM era bom. E eu comprei achando que ela poderia aumentar a memória RAM dela, porque ela tinha 4 slots, ela poderia colocar 4 memórias RAM nela. Só que eu não prestei atenção. O chipset dela era um chipset que só conseguia administrar 4 gigas de memória RAM. No dia que eu comprei mais memória e fui colocar nela, ela não aceitava, ficava apitando, dando erro. Até que eu descobri que, ou melhor dizendo, aprendi, né, a levar em consideração outros dados de uma placa-mãe, olhar outros detalhes na hora de fazer a compra de um equipamento como esse. Ok? E nós temos o nosso processador, que é o cérebro. O processador, ele que acessa a memória, ele pega os dados na memória e que salva os dados na memória, ele faz o trabalho, ele manipula
aqueles dados, né, ele vai na memória, por exemplo, pega uma foto, traz. Ah, você quer fazer um corte na foto, você faz o corte e manda salvar. O processador, ele que conduz, ele que faz essa chamada dos dados na memória, leva e traz. E, como eu já disse, ele processa os dados, ele que faz os cálculos para poder fazer esse corte ou para poder fazer aquela alteração, não é isso, naquele documento. Ele faz aqueles cálculos que você pede, aquelas contas matemáticas. E ele, para funcionar, ele precisa dos programas. Ele utiliza os programas de forma lógica para poder estar manipulando as coisas. Então, esse é o nosso processador, é o cérebro. Ele, dependendo da qualidade desse processador também, a gente pode ter um equipamento mais potente ou menos potente, que consegue manipular mais dados ao mesmo tempo do que outros que manipulam menos dados. Então, o nosso processador é o nosso cérebro, no conceito de que ele processa os dados, acessa a memória e faz os cálculos que tem necessidade. A fonte. A fonte, muitas vezes deixada de lado. Não dão muita atenção para a fonte. Mas é a fonte, assim como o nosso coração, é isso, que fornece energia para nós, para o nosso organismo, aí nos alimentando através do sangue. A fonte é a mesma coisa. Ela cuida de alimentar de energia o computador. Ela transforma aquela tensão que vem da distribuidora de 220 volts, ela baixa ela para 12 volts, 5 volts e 3,5 volts, que é o que os componentes eletrônicos lá dentro do computador precisam para funcionar. E ela filtra aquela energia, ela manda aquela energia mais estável, mais limpa para evitar problemas de estragar os componentes dentro do computador. E ela faz um papel muito importante que é proteger contra surtos. Naqueles picos de energia, dá aquele relâmpago, aquela coisa toda, aí vem aquele excesso de energia que pode danificar todos os componentes do computador, bate aí na nossa fonte que não é, digamos assim, talvez os componentes mais baratos que tem no computador, aí pode custar em torno de R$ 100 a R$ 250, R$ 300. Então, a energia, aquela surto de energia vem, bate nela, ela desarma ou a fonte queima e não deixa queimar os outros componentes. Muito importante. E uma coisa importantíssima que tem relativo à fonte é a potência. Se você tem um equipamento que precisa de muita performance, um equipamento que faz muito trabalho muito pesado, que é um PC gamer, por exemplo, ele tem placa de vídeo, muitos componentes aí que exigem muita energia para funcionar bem, então você tem que ter uma fonte mais potente para alimentar esse computador. É a mesma coisa que você imaginar que você tem uma carreta para transportar 24 toneladas. E nessa carreta você tira o motorzão que tem lá e coloca um motorzinho de Fusca. Rapaz, acho que não sai nem do lugar. Ok? Então, é a questão da fonte. A fonte aí você encontra fontes de 180, 250, 350 watts, 450 como essa da imagem, de 500 watts, 600, 700, 1200 watts. Então depende do seu computador, tem que analisar o que seu computador precisa de energia e comprar uma fonte compatível. O próximo componente nosso é a memória RAM.